O roteirista colocou aqui no Datafolha, você já tá com 10% já. E tudo geração Z. Na Atlas é ainda mais bizarro. Na Atlas eu tenho 22% no 16 a 24. Eu queria até pegar um pouco dessa segurança aí que você falou com a metralhadora geral. Cara, que bizarro tá a segurança no Brasil, né, cara? Uhum. A gente tá aqui em São Paulo, né? Onde a gente fica aqui é Alphaville, mas direto a gente tem agenda em São Paulo. E, cara, eu sou um cara que vim da periferia de Guarulhos. Eu morava no Pimentas, tipo... Caramba. Eu lembro que em 2000... Lá é PCC brabo. Eu lembro que em 2006 minha escola foi sequestrada pelo PCC e eu tive que ficar na quadra lá assistindo os caras com arma e fuzil assustando a gente. E eu tô com medo de São Paulo, cara. Tipo, eu pego o carro com a mulher, com as crianças, tem pedaço em São Paulo que eu tenho medo de passar, porque a gente cara. tá em Alphaville, Alphaville é uma bolha à parte aqui, né? Então, a sensação de segurança aqui é melhor e tal, né? Mas São Paulo é ruim mesmo. Né? Cara, às vezes eu tenho algum compromisso em São Paulo, sei lá, bota as crianças no carro com a mulher, assim, tem uns picos que eu passo, desde zumbi andando na rua a uns lugares, você fala assim, cara, tá assustador São Paulo. Sim. O que vocês pensam nessa parte de segurança mesmo, cara? E até mesmo PCC e Comando Vermelho que você comentou. Eu vou te falar, essa é uma agenda que ela vai ficar quase consensual na direita e a esquerda vai fingir não precisar falar, tá? Porque pra esquerda eles já deixaram claro que não são terroristas, né? É uma galera do bem. Não só eles acham que não são terroristas, eles têm parceria política. Eu rodando no Ceará, eu vi isso. O governador não deixa a polícia destruir o Comando Vermelho. Porque assim, o Comando Vermelho, ele toma cidades no Ceará e a polícia conseguiria evitar. Chegou a ter uma cidade que a gente passou, é um vilarejo, uma cidade pequena. Mas o que o governador mandou a polícia fazer foi escoltar a população para fora da cidade, dado que o Comando Vermelho tomou ela. Isso não é normal, né? A polícia servia de escolta para a população ir embora e não para eliminar os bandidos. E o que a gente sabe é que existe um lobby gigante, que já foi denunciado pelo Metrópolis, pelo Estadão, tocado à época pela Dama do Tráfico, que ONGs ligados ao Comando Vermelho e ao PCC rodam Brasília, fazem uma política de desencarceramento e política de direitos humanos no presídio. Virou até o programa Pena Justa do governo federal, que solta bandido mediante a ideia de que esse bandido tá tendo os direitos humanos dele violados na cadeia. Então é um governo que é amigo do crime. Assim, eu posso te falar, rodando especialmente o Ceará, até saindo do lance Rio-São Paulo, rodando o Nordeste, você vê, o PT é amigo do crime organizado. E eu acho que o PT tem algo com o Comando Vermelho, especificamente. Não sei quem firmou, não sei como funciona, mas tem. Porque o Comando Vermelho é sempre beneficiado por eles. E vai desde daquela visita estranha que tanto o Lula quanto o Flávio Dino fizeram lá no complexo do Alemão, aquele bolinha CPX, complexo da Penha. Esses caras, o Comando Vermelho basicamente tem algum tipo de apreço pelo PT. Né? Todo o resto, assim, isso aqui é claro, só estou falando fatos, todo o resto pode cair no campo das conjecturas ou da teoria da conspiração, mas que há materialmente falando um benefício ao Comando Vermelho existe. O PT não quer transformar eles em facções. O PT é contrário ao aumento de penas. O PT é contrário ao aumento a redução da maioridade penal. Completamente contrário. E o PT ele é contrário a qualquer aumento nos investimentos na área de segurança. Então, isso aqui é uma constante que esses caras têm. E eles usam uma estrutura ligada a ONGs, especialmente de direitos humanos, e ONGs ligadas ao movimento negro, para criar uma tese de que toda vez que você combate o crime, você tá matando negros. Então, você é muito racista. Se você é um bandido for morto, você é racista. Então, toda a estrutura deles foi construída assim. Eu até já mostrei, eu tenho algumas lives que eu mostro, mas tem muito artigo sobre isso também. Toda a grana que vem do George Soros, esses caras, da gringa mesmo, para financiamento de ONGs no Brasil, majoritariamente de direitos humanos e movimento negro. Aí quando você abre as ONGs que recebem dinheiro, a pauta é a mesma, tanto a direitos humanos quanto a do movimento negro. Desencarceramento, mudança de leis penais, a ideia de que a gente prende muito, o que é tudo mentira, o Brasil prende muito pouco. Então, para botar o que eu faria, precisa ser feito. Acabar com o financiamento gringo, essas ONGs têm que ser listadas como ONGs que patrocinam basicamente o crime organizado no Brasil. Então, ONG no Brasil que recebe dinheiro e ONG gringa que manda o dinheiro, Fundação Rockefeller, Fundação Soros, Ford Foundation, barrado, os representantes se ficarem no Brasil são presos. Ponto. É isso. Por ligação com o Comando Vermelho, com facções pura e simples. 2, alteração nas leis penais e nas leis de processo penal, aumentando a pena e acabando com recursos como progressão de pena e saidinha. Isso simples e direto. Isso já resolve, vou falar pra vocês, 60% do problema. Aumentou a pena e acabou com a progressão, o sistema de incentivo pro cometimento de crime, que é hoje a base do jogo, ele cai. Construção de presídios, diminuição da maioridade penal para menos de 14 anos, avaliado caso a caso.
O lance é, se um garoto de 12 anos cometer um estupro seguido de morte, ele teve força pra fazer isso, ele vai ser preso. Ah, mas tem 12 anos, dane-se. Ele teve força pra fazer, ele vai ter força pra segurar a bronca dele. Ponto. Senão a gente fica com a política da leniência e do aliciamento. Hoje vale muito a pena você ir pra escola, uma escola que está na periferia do Rio, ou ir no bairro dos Pimentas, vou citar Guarulhos, pegar um menino complicado numa escola pública, que não tem o pai, já a cabeça meio complicada, você pega esse moleque, dá uma grana, bota esse cara pra participar dos primeiros roubos, ele é pego pra polícia 1, 2, 5, 15 vezes, não acontece nada com ele. Se ele morrer no caminho, ninguém liga. A família dele já não liga muito. Esses moleques existem aos milhares nas periferias das cidades e são eles que são os aliciados. Se ele sobrevive uns 18 anos, aí ele vira um ladrão em série com um track record já bom de crimes cometidos. Sim. E ali ele pode ser pego, mas ele já adquiriu experiência. Então a gente fala que a esquerda é contra, né? Essas polícias tipo jovem aprendiz, o menor de idade ter aula, mas ela permite que você tenha um jovem aprendiz no crime na rua. E ele faz a carreira de jovem aprendiz sem ser pego pela polícia. Depois, quando pode ser pego, ele já tá experiente. Então tem que reduzir a maioridade penal. Qualificação das facções como organizações terroristas, eliminando direitos e prerrogativas deles. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E aí, né, depois de fazer todo esse arcabouço, a guerra em si de reocupação. Porque não adianta a gente fazer isso enquanto nominalmente aquelas pessoas que moram nas favelas ou em regiões ocupadas pelo crime, elas são brasileiras. Então, eu mudei todas essas leis. Tornei o Comando Vermelho uma organização terrorista amanhã. Eles vão sair de livre e espontânea vontade do complexo do Alemão? Eles vão sair de livre e espontânea vontade da cidade de Santa Quitéria, no Ceará? Não, eles não vão. Então a gente vai ter que tirar de lá. Então a gente vai ter que pegar as polícias. Por isso que eu defendo colocar o Brasil em estado de defesa nas áreas controladas pelo crime e tocar as operações, eliminar. Eliminei os caras. É prender ou matar os envolvidos. Depende do caso. Se o cara resistiu, matou, mas se entregou, tudo bem, vai preso bastante tempo. Aí você já com esse arcabouço legislativo novo, vai ser muito difícil você criar uma facção nova. E aí a imposição de lei e ordem vem. E aí vem o retorno econômico. Ah, Renan, mas isso gastaria alguns bilhões? Sim, gastaria alguns bilhões, faz umas operações. Eu acho que vale a pena, cara, gastar dinheiro com isso. Quanto que se libera de produtividade retida nisso? Nossa, cara. Já pra eu pensar, eu jogo a pergunta pra vocês, vocês são pessoas de números melhores do que eu. O quanto que o Brasil gasta, quanto a vida nossa, assim, ó, quanto é o insufilme no carro, é o porteiro no prédio, é a cerca. Cara, desvalorização imobiliária, cara. Desvalorização imobiliária deve ser um bagulho assustador, cara. Pensa o cara que há 50 anos atrás fez a vida dele no centro de São Paulo, que era lindo, tinha um prédio inteiro e tudo mais. Irmão, esse maluco destruiu o patrimônio dele em 90%. São quantos bilhões travados aí? Só no centro de São Paulo, né? É bizarro, é bizarro. E não é só o centro hoje, né? Tá expandindo. Então, tipo assim, cara... tá tendo o Sul-Centro, já tá tendo outras áreas ali. Pinheiros, né? Você pega lá... Pinheiros, Bela Vista, tipo assim... São Paulo, você pega, bairro com mais furtos, mais roubos. Pinheiros tá assustador. Cara, uma coisa muito louca. Você fala assim, cara, os caras... devia ser um lugar mais seguro aqui, sei lá, né? Os caras... Apartamento de 50 milhões de reais, o cara não pode sair na rua, o cara assalta ele. Que loucura. E aí entra a segunda derivada disso, que é uma derivada maravilhosa. Então, assim, uma capacidade gigantesca, né? Mais depreciação... perdida que turismo, né? Por Rio de Janeiro. Colossal. Quanto de turismo a gente não perde por ano, mas vai ter mais uma coisa. Se eu recuperei a favela, e aí eu faço o processo de desfavelização, tanto reformando as casas e conferindo título de propriedade, quanto fazendo prédio, aqueles títulos de propriedade são passíveis de virarem garantias bancárias para as pessoas. Ou seja, você está pegando basicamente, patrimônio informal e você está formalizando para colocar isso na economia formal. O quanto que isso não vale? Tem quantos se bobear, dá trilhão toda essa brincadeira que a gente tá falando aqui. Então, a política de segurança é uma política econômica também. A política essencialmente econômica que entrega uma coisa chamada segurança jurídica, que é a base de qualquer ação funcional. Então, isso vai ser um salto que a gente vai dar colossal que, vamos dizer, essas coisas escalam. Elas vão escalando. A gente nem vai vendo, uma vai puxando a outra, porque é sinérgica. Então, você fazer uma reforma fiscal no Brasil e acabar com o crime organizado, o Brasil vai passar por, não digo uma era de ouro, mas vai passar por o seu melhor momento nos últimos 70, 80 anos. É algo incrível que pode acontecer.
Cara, isso seria engraçado, né? Parece uma coisa... Utópica. Parece utópico. Parece simples, né? Mas, Tipo assim, bom, é meio óbvio, né, resolver isso. É meio óbvio, mas ao mesmo tempo eu falo assim, cara, é fantasioso. Chega a ser uma coisa meio assim, você fala, caramba, velho. Hoje o problema... Qual que é o maior problema? Porque hoje da segurança, cara, tipo, o policial, ele não tem permissão pra fazer o que precisa ser feito? Em grande medida, sim. Quando ele pega o bandido é levado pra delegacia, mesmo com várias passagens, várias vezes o delegado, né, solta. Se ele fica, aí vai pro juiz de garantia, vai fazer a audiência de custódia, aí na audiência de custódia já soltam ele. Se ele vai preso, ele toma uma progressão penal e sai, e as penas são brandas. Então, assim, ser policial é uma tarefa muito ingrata. O cara tem que gostar muito de ser policial. O cara ganha pouco, e vamos dizer, a alegria que ele tem em fazer bem feito o trabalho dela é jogada no lixo logo em seguida. Logo em seguida. O policial, o entregador, o motorista de Uber, esses caras são heróis nacionais. Porque eles persistem quase como o Sísifo empurrando a pedra montanha acima e ela rola por cima dele. Porque parece que assim, o país é feito pra judiar desses caras, pra castigar. E se você olhar, a resposta, na verdade, é muito interessante. Se você pegar o dia de um policial e o drama de um policial, pegar uma semana do policial e criar soluções para os problemas dele, tudo isso que a gente tá falando aqui tá incluso. Porque passa por isso, né? Ó, o menor que não pode ser preso, que comete o crime, volta pra rua e fala, tô de volta, né? E ainda tira sarro do policial, que não pode fazer nada com ele. A progressão de pena, que faz com que o bandido violento volte pra rua, a audiência de custódia e outras garantias para traficantes e membros de facções criminosas que não podem ter direitos e prerrogativas que uma pessoa normal tem. Tudo isso. Se a gente olha direitinho, tá no pacote. O que mais você tem aí de propostas que a gente pode chamar de Impopulares. cenários utópicos aí, mas que você fala assim, cara, isso aqui a gente devia dar mais atenção? Propostas impopulares a gente tem de monte, né? Eu falei fim da Zona Franca de Manaus. E eu estou até indo bem nas pesquisas no Amazonas, mas eu tô falando real. E galera, não dá pra sustentar isso. Isso é doentio, isso é bizarro. Nós precisamos acabar com a Zona Franca. Nós precisamos criar e eu tô falando isso no Nordeste. Eu vou pro Maranhão, fazer uma rota no Maranhão só com cidade com IDH África subsaariana, assim, bem hardcore. E eu estou falando pra galera lá, olha, não dá pra tirar o dinheiro dos lugares mais produtivos e sustentar a sua classe política. Nós vamos precisar fazer alguma coisa. Que seja colocar um interventor no Maranhão. Agora a gente vai precisar ter uma política com os estados deficitários brasileiros de desmame. Todo governador tem que trabalhar com o seguinte indicador: aumento da atividade econômica e aumento de arrecadação real. E não viver da arrecadação dos outros estados. Pô, se for pegar o salário do professor da rede estadual do Maranhão e o salário do policial do Maranhão, é mais alto do que a média de vários estados que pagam a conta. Então eles pegam o dinheiro do estado que paga a conta e aí eles pagam melhor a turma deles. Isso é injusto. É injusto com o policial de São Paulo. O policial de Minas não tá tendo reajuste há anos. Tá pistola com o Zema. Aliás, os policiais de São Paulo também estão pistola com o Tarcísio. Enquanto isso, do Maranhão dá aumento. Que isso? E os prefeitos gastando. Todos esses escândalos agora teve o escândalo do Wesley Safadão. Porque para um prefeito se reeleger, toca um show ali. Aí fica... vai dançando, e a população vai dançando e vendendo voto. Isso não dá. Não dá pra ter município que não seja autossustentável, então tem que fundir os municípios, especialmente na região Nordeste. Você não vai poder permitir que essas mesmas famílias políticas se reelejam de maneira indefinida, como acontece lá. Portanto, se você não tiver indicadores de desempenho, o prefeito não se reelege. E explicar isso foi difícil de início, mas hoje eu tô tendo uma facilidade muito grande, porque você mostra os escândalos pras pessoas, as pessoas falam, é verdade, cara, não dá pra viver assim. No Maranhão. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima!